Meus amigos, o assunto de hoje, na segmento da nossa série de escatologia, é o Tribunal de Cristo. O assunto que a gente vai abordar hoje, ele é extremamente profundo e difícil. Reconheça. É um assunto difícil, é um assunto que a gente vai precisar de um pouco de atenção. Então, eu peço que tiver com sono, já pegue o seu cafezinho lá, pegue sua água. Quem for pegar uma água, aproveite e traga uma água para mim. Amém? Mas vamos lá. A Bíblia fala de alguns tribunais. Né? A Bíblia fala de alguns julgamentos que irão acontecer. Dentre esses julgamentos, nós temos três principais julgamentos. Primeiro, nós temos o Tribunal de Cristo. Segundo, nós temos o Tribunal dos Ímpios. E terceiro, obrigado, a gente tem o Tribunal dos Anjos Caídos. A gente tem o Tribunal de Cristo, o Tribunal dos Ímpios e o Tribunal dos Anjos Caídos. A Bíblia mostra alguns nomes diferentes. Por exemplo, o Tribunal dos Ímpios, que eu chamo assim, é o Tribunal do Trono Branco, é o grande julgamento, o dia do juízo final. Mas vamos começar pelo julgamento dos anjos. A palavra de Deus diz que os anjos caídos serão julgados pela igreja e pelos salvos em Jesus Cristo. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3 diz: Não sabeis vós que haveis de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Judas, capítulo 1, versículo 6 diz: E os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonando seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz: Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-nos no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservando-os para o dia do juízo. Então, haverá, meus amigos, julgamentos desses anjos. E a gente não tem clareza de como será a nossa participação nesse julgamento. Diz que haveremos de julgar, mas tem várias linhas de raciocínio que não é o meu intuito entrar nisso. Que diz que a gente vai estar participando por ser igreja e estar com Cristo, a gente vai estar em todos os ambientes que Jesus está, então estaremos nesses julgamentos. Por estar reinando com Cristo também, a gente vai exercer algum nível de influência nesse julgamento sobre os anjos caídos. Então, mas não tem tanta clareza. Então, como servo de Jesus, né, eu grifei aí como servo de Jesus, aonde a Bíblia não fala, eu faço o mesmo também, eu não falo. Eu não posso usar a teologia do silêncio e começar por metáforas. Aliás, essa é uma palavra que eu tenho que ter muito cuidado, porque um ensino do Tribunal de Cristo, ele é um caminho estreito para quem prega sobre esse assunto. Porque a gente não tem, talvez, muitos detalhes de muitas coisas. A gente tem a citação, a gente tem como chegar lá e o que vai acontecer, mas o resultado disso e desdobramentos disso, a gente não tem tanta clareza e profundidade. Mas vamos caminhar. O segundo julgamento está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 15, que é o julgamento dos ímpios, é o julgamento do grande trono branco. E esse julgamento é um julgamento assim, bem difícil. Por quê? Olha o que diz, Apocalipse 20, de 11 a 15, diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram terra e céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos postos ali diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, e conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nela havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse verso ele dá a entender que existem, então, pelo menos 2 livros na hora do julgamento
do trono branco. O primeiro livro é a obra de cada um, o livro das obras, aquele que cada um tiver feito, né? A Bíblia diz aqui, ó, deu o mar os seus mortos, a morte e o além entregaram os seus mortos e foram julgados segundo as suas obras. Então, aquilo que vai acontecer com a igreja, de o corpo ser ressuscitado para ser glorificado e entrar eternamente para viver com Jesus, vai acontecer com os condenados a mesma coisa. O corpo será ressuscitado para que essa pessoa vá inteiramente para o lago de fogo. Corpo, alma e espírito, tudo queimando junto. Assim como os salvos serão resgatados completamente, os condenados também serão condenados completamente. Então, e aí o segundo livro é o livro da vida, no qual no último verso do texto que a gente leu diz que se alguém não foi achado nesse livro, então foi jogado também no lago de fogo, que é a segunda morte. O trono branco, meus amigos, ele é um trono, ele é um julgamento, que fala de justiça, e uma justiça eterna. Fala de uma justiça pura, de uma justiça de verdade. E esse julgamento, ele é para condenação. O julgamento do trono branco, ele é um julgamento para condenação. Se tem uma coisa que muitas religiões e algumas vertentes do espiritismo, se eu não me engano, eles pensam que haverá o julgamento como o nosso julgamento. E esse julgamento será de condenação e absolvição. Tipo, eu vou para o julgamento e aí eu vou ver se eu vou ser condenado ou se eu vou ser salvo. Não é assim. Não é assim. Se alguém for para o julgamento do trono branco, ele já está condenado. Jesus disse, se alguém não tem um filho, esse já está condenado. Então entenda que, de acordo com o julgamento, ou de acordo com o tribunal, que a pessoa será direcionada, a sentença dela já está feita. O que ela vai receber é apenas a comunicação e a plenitude de sua pena. Ou seja, aqueles que forem salvos irão para o tribunal de Cristo, salvos, e ali serão recompensados e receberão seu galardão. Mas aqueles que forem para o tribunal da condenação, que é o trono branco, já estão condenados e serão ainda lançados junto com o inferno, Satanás, o falso profeta, a besta, toda essa galera na segunda morte, que é o lago de fogo. Então, nesse trono branco fala que é um julgamento justo, é um julgamento puro, que não vai ter como alguém escapar de lá. Se alguém entrar nesse julgamento, já está condenado. E o grande juiz desse julgamento é o próprio Senhor Jesus. João 5,22 diz, o Pai a ninguém julga, mas todo julgamento confiou ao Filho. Mateus 25,31 diz, quando vier o Filho do Homem, sua majestade e todos os seus anjos com eles, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações reunidas estarão em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor que separa a ovelha dos bodes. Então, perceba que o tribunal do trono branco é um tribunal de condenação. E o tribunal de Cristo é um tribunal, só para deixar claro que eu citei de trás para frente. O primeiro tribunal será o tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento da igreja. E tanto o tribunal do trono branco quanto o julgamento dos anjos serão no fim do milênio. E ali no famoso juízo final. Amém? Amém. Então, o tribunal de Cristo não será de condenação. Esse tribunal ele inicia logo imediatamente após o arrebatamento. Romanos capítulo 10, 14, verso 10 diz, tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Perceba que o contexto na fala de Paulo é um contexto de irmandade, comunidade, de igreja. Então Paulo começa a dizer assim, ó, todos nós, tanto você quanto o seu irmão, todos nós iremos
nos apresentar diante do tribunal de Cristo. E aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Então perceba que o tribunal de Cristo, ele é um julgamento não para condenação, mas um julgamento de obras, um julgamento daquilo que foi feito por aquilo que fizemos através desse corpo. Então, esse julgamento de obras não tem a ver com salvação. A Bíblia diz que a salvação vem pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, esse julgamento não pode ser de salvação. Se ele vai medir as obras, então ele não tem a ver com salvação. 2 Coríntios, capítulo 5, gente, eu vou usar muitos textos hoje, mas assim, muito mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8, diz assim: mas temos confianças e desejamos antes de deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também lhe ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Então, a fala daqueles que entenderam que existe algo além da salvação está ligada a um desejo enorme de agradar ao Senhor. Então, não está falando que eu chego na salvação e fico confortavelmente. Não, fui salvo e estou de boa. O que acontece é que, para o não salvo, a coisa mais importante é ser salvo. Mas para aquele que já tem a salvação, aquele que já tem a Cristo como seu Senhor, existe um próximo passo. O Senhor te convida a dar um próximo passo na sua vida de relacionamento com Ele. Existem basicamente 3 tipos de obras: a obra boa, a obra má e a obra morta. E agora é um nível profundo de revelação. A obra boa é boa. A obra má é má. E a obra morta? A obra morta é aquela obra que você deveria ter feito e não fez. Então, a obra boa, a gente vai ser recompensado por essa obra. É aí que entra o galardão do crente. É aí que entra a recompensa, os presentes, aquilo que Jesus vai recompensar por quem trabalhou. A obra má e a obra morta, as pessoas serão... Eu estou pulando fora dessa, percebeu, né? As pessoas, não estou dizendo nós. Mas quem tiver a sua obra reprovada ou morta, a Bíblia diz que essa pessoa receberá disciplina da parte do Senhor. Será disciplinada. Vamos caminhar para um entendimento. Tudo que você faz por meio do seu corpo irá determinar, preste atenção nisso, como você vai viver fora dele. Tudo que você faz no seu corpo irá determinar como você vai viver fora dele. A maneira com que você lida com o sangue de Jesus e com o pecado vai dizer aonde você vai passar a sua eternidade. A maneira com que você lida com o sangue de Jesus e com o pecado vai dizer aonde você vai passar a sua eternidade. Mas a maneira com que você lida com o reino de Deus, o visível e o invisível, vai dizer como você vai passar a eternidade. Então, tudo que for decidido no tribunal de Cristo será eterno. Não vai haver mudança. Se houver uma sentença ali, essa sentença é eterna. Não vai mudar. Então, o reino visível ou o reino físico tem a ver com a sua igreja local, a sua comunidade de fé, com a missão na qual você contribui, com a forma na qual você contribui para a expansão da palavra de Deus na terra. Tem a ver como você soma com a sua igreja local, na igreja que Jesus te plantou, como que você faz isso aqui acontecer. Porque eu não sei se você tem essa profunda revelação, mas a igreja é você? Não, somos nós. Então, todo esse ecossistema que se chama comunidade ID, tudo isso funciona porque nós funcionamos. O dia que você
não quiser trabalhar, não quiser se mover por essa comunidade, alguma coisa vai ficar defeituosa por sua causa. E se tem alguma coisa que não está se movendo, você, querido, tem culpa nisso. Eu chego na igreja, tal coisa era para ter acontecido. Porque se nós somos a igreja, nós recebemos os elogios quando dá certo. Mas quando dá errado, nós recebemos o xingamento também. Porque somos nós todos o corpo de Cristo. Amém? Então esse é o reino físico, visível. O que é o reino invisível ou espiritual? O reino invisível e espiritual de Deus é um reino que está em nós, dentro de nós. Ou seja, é a parte que toca vida, é a parte que toca alma, é a parte que tem a ver com a sua vida de oração, com a sua vida nas escrituras, com a sua vida de jejum, edificação pessoal, tem a ver com a forma de propagação do evangelho, de ganhar vidas para Jesus, edificar as pessoas através do seu chamado, daquilo que você carrega. E muitos crentes, então, acreditam que o máximo que eles podem viver na vida deles é a salvação. Encontrei Jesus, estou de buenas, estou de bom, e é isso, acabou. Mas, Paulo, ao falar com a igreja de Éfeso, na carta que ele escreve, ele coloca um texto que nos faz pensar muito. Ele fala assim, Efésios capítulo 1, versos 16 a 18, diz: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vocês na minha oração. E aí ele fala, para que o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de revelação e de sabedoria. Aí ele fala, para que ele quer isso? Para que, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja, olha que coisa rica, a esperança da vocação de vocês e quais as riquezas da glória da herança dos santos. Ele está falando, eu estou orando para que vocês abram os olhos e entendam em Jesus a esperança da sua vocação e a riqueza da glória. Olha que coisa profunda, ele está dizendo, olha, existe uma esperança naquilo que você carrega. Existe uma esperança no seu chamado, na sua vocação. Alguém está esperando você se mover. E aí ele fala, e quando você se mover, existe uma herança de glória reservada aos santos que se movem. Existe algo reservado e separado para aqueles que trabalham para Jesus. E aí ele começa a dizer então que Deus, ele de antemão, ele preparou obras para que a gente andasse nela. Deus, ele preparou. Parece clichê essa frase, Deus tem um propósito para você, mas é uma grande verdade. Agora, eu não vou entrar no mérito da presciência, não vou entrar nisso, que isso não é o nosso tema. Mas Deus preparou algo e desejou muito que você andasse nisso. Deixa eu te mostrar. Efésios 2, 8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Perceba que a salvação acontece e logo depois existem umas boas obras que Deus quer que você ande. E aí, a palavra andássemos, ela é uma condição hipotética. O que é isso? É um subjuntivo, na verdade, é um desejo ardente. É como se fosse um quem dera. Quem dera que tal pessoa estivesse aqui. Quem dera que se eu tivesse isso, quem dera se eu tivesse aquilo. E aí, por que é hipotética? Porque Deus está dizendo, eu queria que vocês andassem nisso. Eu queria que vocês cumprissem aquilo que eu projetei para a vida de cada um de vocês. E aí, só que você tem a escolha de não andar. É por isso que Deus está sendo justo e Ele não vai tirar a tua salvação se tu não trabalhar para Ele.
Porque a salvação não é mérito teu, é mérito de Cristo. Ok, está tudo certo. Mas, se você tem um coração que, como eu disse há pouco, quer agradá-lo, nós lemos em 2 Coríntios 5:9. Se esse é o desejo, então, após a sua salvação, após receber o dom gratuito de Deus, que é a salvação, após entender que Ele te tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, após entender que a obra poderosa e grandiosa que Deus fez em você, que você hoje poderia estar perdido, mas Ele te achou. E aí, se você entende, então, e quer agradá-lo, e aí existe um segundo passo. Então, o tribunal de Cristo não tem efeito de salvação, tem efeito de galardão. É chamado de tribunal bema no grego, porque era o tribunal onde os atletas, depois de participar dos Jogos, das Olimpíadas, recebiam as suas coroas. Então, por isso que é chamado de tribunal bema, porque era esse nome que era onde os corredores, os atletas em si, em todas as modalidades, recebiam então a sua coroação. Então, vamos caminhar então para o entendimento. 1 de Pedro, capítulo 2, você pode abrir na Bíblia se quiser. Esse aqui a gente vai demorar um pouquinho nesse texto. A partir de agora são textos mais longos e vai ficar bem legal. 1 de Pedro, capítulo 2, verso de 2 a 10. Ó. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2 a 10, diz assim: Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele você cresça para a salvação. Agora já provaste que o Senhor é bom? Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis por meio de Jesus Cristo. Pois na Escritura diz: Veja que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Ora, para vós os que credes, essa pedra preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal pedra de esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra que o também foram destinados. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que acontece é, Pedro, aqui é chamado de teologia petrina, ele está então usando uma construção de ideia para que a gente entenda todo esse processo. Primeiro ele começa dizendo assim, olha, somos nascidos e precisamos então de um verdadeiro leite, de um leite que não é falsificado, para que haja crescimento genuíno e saudável, para que a gente então possa amadurecer como uma criança que vai dando aqueles seus primeiros passos e vai se alimentando e vai crescendo. Então ele começa assim, isso é a sua salvação. Beleza, mas agora existem uns passos para você ser saudável. E o segundo que ele fala, olha, agora você é uma pedra viva que... ele fala sobre a pedra, referindo-se claramente a Jesus, a pedra viva, pedra principal, pedra de escândalo para os perdidos, a pedra principal ou pedra mestra para aqueles que nela se fortificam. Eu não sei se você já viu como faz um piso, mas o piso ele tem uma pedra de esquina, ele tem uma pedra no canto. E nesse canto, essa pedra ela é medida para todo o piso. Amém? Então, essa pedra se torna o nível para todo o piso.
Por isso, então, que Jesus é a pedra de esquina, porque a partir dele é nivelado todo o resto. E aí ele segue a construção dizendo, olha, e agora vocês são pedras vivas também. Vocês são as pedras que vão construir sobre essa pedra que é Cristo. E aí ele começa a dizer assim, vocês são raça eleita. Vocês são povo adquirido, sacerdócio real, nação santa. Para quê? Segue o texto. Para que vocês anunciem a virtude daqueles que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Então existe um propósito no qual eu estou firmado sobre a rocha. Existe um propósito no qual eu tenho Jesus como uma pedra que vai basilar todo o resto. É eu ser alguém que vai proclamar as virtudes, anunciar. Eu não vou dizer tudo, que seria muita prepotência da minha parte, mas a maioria daquilo que Jesus disponibilizou no Novo Testamento tem a ver com eu servir o meu irmão, com eu dar alguma coisa para o meu irmão, eu compartilhar, eu anunciar, eu ensinar, eu ajudar. Quase 90%. Pouquíssima coisa você pega para você. Por exemplo, quando Jesus fala em poder, em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Quando ele fala em João 21,15, e depois que aconteceu, Jesus ressuscita, ele vai até Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Aí Pedro diz, eu te amo muito, Senhor. Uau, nossa, como eu te amo. E aí o que acontece? Ele diz, então vai e apacenta minhas ovelhas. O que acontece é que toda a obra de Deus está ligada à edificação de pessoas. E a palavra edificação é construção. Então a obra de Deus não é apenas o trabalho, mas é a motivação pela qual eu trabalho. Eu posso estar fazendo muitas missões, muitas coisas, mas a Bíblia diz que muitas coisas, sem um coração por trás disso, vão queimar no dia do tribunal de Cristo. Então, no tribunal de Cristo haverá recompensas, galardões, presentes para aqueles que entenderam, que não são nem preguiçosos nem desobedientes ao reino de Deus. A obra de Deus não é construir apenas prédios, investir, fazer. A obra de Deus também é ser. Isso então faz parte do reino visível e do reino invisível que está dentro de nós. E a forma com que eu lido, lembrando, com o sangue de Jesus e com o pecado, vai dizer aonde eu vou passar a eternidade. Mas a forma com que eu lido com o reino visível e o reino invisível vai dizer como eu vou passar a eternidade. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 6 a 10. Todo mundo bem? Vivos? Eu sei que é um assunto bem feijoada. Segura aí, gente. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6 a 10. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 a 10 diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vocês, lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica sobre ele. A igreja de Corinto estava em divisão, em guerra. Por quê? Porque eles tinham os seus preferidos.
Eles tinham os seus pregadores preferidos. Aí, se você for ler o contexto, eles estão lá, eu sou de Paulo. Aí outra galera dizia, eu sou de Apolo. Apolo era um dos caras mais cultos que tinha no Novo Testamento. Um cara extremamente eloquente. Tanto que quando você vai estudar sobre doutrinas, seitas e heresias, o nome dessa disciplina se chama apologética. Ou seja, é gente que estuda, que lê, que vai, que vai e tal. E ainda, no meio dessa galera, ainda tinha gente que dizia assim, não, eu sou de Pedro. E Pedro nem era da galera dos gentios, mas os caras estavam puxando sardinha pro Pedro. E também, aí, uns mais espirituais diziam assim, eu sou de Cristo. Tipo assim, vou calar vocês porque eu sou de Jesus, aleluia. O que acontece é que Paulo está dizendo assim, está Cristo dividido? Cristo tem partido? Cristo é de direita, de esquerda, do centro? Ele está falando, eu não sou nada, Apolo também não é. Ele não falou para o Pedro para não ter briga, eu acho, né? Mas tudo bem. Brincadeira, só. O que acontece é que, nesse verso que acabamos de ler, Paulo está dizendo o seguinte, nós que trabalhamos para Jesus somos cooperadores de Deus. Nós estamos edificando, construindo, levantando alguma coisa para Deus. Mas aí, ele fala também, mas vocês são lavoura e edifício de Deus. O que ele está dizendo? Nós trabalhamos em nós mesmos. Nós somos os trabalhadores e somos também o alvo do nosso trabalho. Ou seja, a obra de Deus está constituída em pessoas, em vidas. E aí, meu irmão, é um tapa na cara. O tanto de missionário que eu já encontrei nas viagens, que ama ser itinerante porque não quer estar debaixo da cobertura de um pastor. Já contei de um discípulo que eu tinha, que ele fez mais de 10 grupos evangelistas, mas ele não conseguia ficar na própria célula dele. Então, como que eu consigo ser profeta para as nações e não consigo ser profeta para o meu irmão aqui? Ele está falando, nós somos trabalhadores, mas também nós somos o ambiente de trabalho dessa obra. Segue o texto, no verso 11 em diante. E agora começa a ficar difícil. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, aí diz, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se alguém edificou nessa parte permanecer, então esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas o tal será salvo, todavia como quem passa pelo fogo. Então, o que Paulo está fazendo aqui é reforçar a doutrina de Pedro, que nós lemos, sobre o detalhe do tribunal de Cristo. Por quê? Porque a nossa obra será provada, a nossa obra será testada, a nossa obra vai passar pelo momento de régua, para saber se ela está alinhada com a pedra de esquina. Na minha cabeça, a imagem do piso é perfeita, porque a régua vem passando de acordo com a pedra de esquina e vai começar a tirar as impurezas, vai ter que ficar reto igual a pedra de esquina. E vai. E aquele outro canto pode estar pensando, ei, vai demorar a chegar aqui. Não, mas vai chegar. Porque aquele canto lá longe vai ter que estar alinhado com essa pedra aqui. Então no texto fala de duas obras, de duas qualidades de obras que passarão pelo fogo. Fala de uma que resiste ao fogo e fala de outra que vai se queimar no fogo. Fica claro e evidente que as obras que vão atravessar pelo fogo são as obras espirituais, porque são eternas.
E as obras físicas, materiais, vão ficar aqui. Mas as tuas obras, elas andam de mão dadas. A do reino físico e a do reino espiritual são obras que andam de mão dadas. Porém, por trás, precisa da motivação correta. Por exemplo, esse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês hoje, a palavra que eu estou compartilhando com vocês hoje, pode ser considerada uma obra eterna. Porque vai que isso vira uma chave no seu coração e você começa a amar mais a Cristo e se esforçar mais para Jesus a partir dessa palavra. Mas essa mesma palavra está sendo gravada, vai ser transmitida no YouTube. Vai queimar. O YouTube também vai queimar. Tudo vai se perder, vai ficar para trás. Mas o propósito e o coração por trás disso é que vai falar. Por exemplo, a gente tem em Mateus capítulo 7, homens que fazem obras eternas, expulsam demônios, profetizam e operam maravilhas, mas eles se queimaram. Eles não entraram. Por quê? Porque a motivação do coração deles era errada, era outra. Então, como que eu posso reconhecer então o tribunal de Cristo? Obras boas. Obras mais boa motivação. Obras mais uma má motivação. E obras mortas. Não tem obras. Foram obras que não foram feitas. As coisas que Deus te deu e você não levou para frente. Então, nesse tribunal, haverá essa separação daquilo que vai passar pelo fogo, ser purificado, e daquilo que vai ficar queimado. E aí não tem valor algum na eternidade. O que nos faz pensar que devemos então parar e analisar o nosso coração hoje. A pergunta que eu me faço muitas vezes é: por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Porque não adianta, em momento algum, pensando em eternidade, pensando em um dia que estarei eu diante de Jesus, e não vou entrar nos pormenores, mas a Bíblia diz que meus pensamentos serão expostos, que as minhas palavras serão expostas. Paulo diz em Romanos que os meus segredos serão expostos diante do tribunal de Cristo. Tudo será exposto. Jesus disse que aquilo que for dito aos ouvidos será proclamado nos montes. Ele está falando aquilo que você falou baixinho, vai ser gritado nas montanhas. Então, não adianta eu perder tempo enchendo linguiça. Eu vou fazer aqui um negócio, uma tarde de adoração, para que os meus amigos vejam o quanto eu sou espiritual e abram minha porta para o louvor da glória do Senhor. Na eternidade, vira poeira. Você entende que então esse fogo é um fogo provador. E aí a Bíblia diz que haverá dano, disciplinas. O texto é 1 Coríntios capítulo 3, verso 15, diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como de quem passa pelo fogo. Meu Deus. 8:20. Existem várias especulações do que seria essa disciplina. Eu não tenho condições teológicas nem de sugerir o que seria essa disciplina, porque para mim não é claro. Algumas pessoas dizem que será a pessoa queimada no tribunal de Cristo, mas porém é salva. Eu não consigo enxergar assim porque o texto diz que quem passa pelo fogo é a obra e não a pessoa. Se a obra de cada um for queimada, esse sofrerá o dano. Então, para mim, o dano não é o fogo. A palavra dano aí é a palavra zemil, que quer dizer dano, prejuízo, haver perda, e também
injúria. O que é uma injúria? É falar mal, denegrir. Pode ser também, eu acho que eu anotei aqui, algo pejorativo ao respeito, algo que traz um mau testemunho. Então, algumas pessoas dizem que pode ser algo nesse sentido. Outra linha de raciocínio, que está lá em Lucas 12, de 46 ao 48, fala de uma surra, fala de açoites. Essas são as linhas de raciocínio. Então não há clareza sobre que tipo de disciplina vai haver para aqueles que tiveram suas obras reprovadas ali no tribunal de Cristo. Mas que vai haver perda, vai haver um dano significativo, sim, haverá. O texto diz. Mas também fala sobre as recompensas. As recompensas também, elas existem várias outras linhas de pensamentos, e tudo com base bíblica. Mas eu tenho modéstia em falar sobre as recompensas, por quê? Por causa de um verso que me chama temor. Por exemplo, quando a gente fala da sala do trono, tem 24 tronos diante do Senhor e 24 anciãos sentados neles. E cada ancião tem uma coroa, e quando entra aquele que é digno, eles se prostram e lançam suas coroas. Eu te pergunto, quem de você teria coragem de usar uma coroa diante de Jesus? Se os caras que estão lá diante do trono não tiveram essa coragem, quem teria essa coragem? Mas tem uma linha de raciocínio que nós recebemos coroas, nós iremos governar cidades, nós iremos ter pedras com nomes, e todas essas são bíblicas, tá? Eu não estou rejeitando nenhuma. Por exemplo, as coroas, eu vou falar, está aí no nosso material, lá no grupo, está tudo anotadinho, bonitinho, você confere depois, eu vou dar uma corrida, que já são 8h30 praticamente. Eu tenho 4 minutos para acabar. Ai, ai. As coroas são 5, é a coroa da vida, em Apocalipse 2:10, que fala para aqueles que são os mártires, aqueles que morreram pela causa do Evangelho. Coroa da justiça, 2 Timóteo, capítulo 4, de 7 a 8, que são para os pregadores. Coroa de glória, 1 de Pedro, capítulo 1, de 1 a 4, que fala para as pessoas que são retas, honestas, justas, viveram corretamente. Coroa incorruptível, 1 Coríntios 9, 25 a 27, são aquelas pessoas que obedecem a palavra de Deus e dão um bom testemunho. Coroa de alegria, são para os ganhadores de alma. Está lá em 1 Tessalonicenses 9, de 25 a 27. Essa é uma linha de raciocínio sobre os galardões. A outra linha de raciocínio são o governo sobre cidades na era milenar. E eles se baseiam também em Lucas, capítulo 19, do 11 ao 27. Eu não vou ler isso, mas fala da parábola das minas, onde o seu senhor sai para um reino distante. E aí, toda a narrativa da parábola é muito linda, é muito interessante, porque fala que o senhor que distribuiu as minas, 5 para um, 10 para outro, 1 para um, ele vai para ser coroado em um lugar distante e volta depois. E aí diz que aquele que pegou a mina, ou o talento, enterrou, escondeu, até o que ele tinha ele foi tirado. Mas aquele que multiplicou os talentos e fez com que a mina crescesse, recebeu governo sobre cidades. Então, segundo essa parábola e essa linha de raciocínio, alguns identificam que esse será um tipo de galardão que o Senhor vai entregar. Outros, porém, baseiam sobre as 7 igrejas, é muita coisa. Se baseiam sobre as 7 igrejas do Apocalipse, porque são 6 galardões. São 7 igrejas, mas tem uma que não ganha nada. Tem uma que Jesus diz, guarda só o que tu tem até o final, tipo assim, não vou te dar mais nada. Então são 6 vezes que Jesus repete para a igreja dizendo, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que perseverar até o fim, ao que vencer. Então ele começa dizendo assim, ao que vencer darei a coroa da vida, ao que vencer permitirei que se assente no meu trono como eu venci, assentei no trono de meu Pai, ao que vencer receberá um nome com uma pedra e só, não sei o quê, ao que vencer. Então ele vai dando 6 recompensas aos que vencerem. Isso é poderoso.
Mas também é linha interpretativa. Por que linha interpretativa? Porque ainda não aconteceu. E como não aconteceu, a gente não sabe como vai ser. Mas que haverá galardões maravilhosos e poderosos para aqueles que entenderam que um edifício é a vida do meu irmão e a minha missão é edificar a vida dele. E aí, entretanto, Pedro então começa a nos incentivar, e eu caminho para o final agora. Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, Pedro diz: portanto, irmão, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro está fazendo um apelo para a igreja, dizendo, gente, corram, se esforcem, façam de tudo o que vocês têm que fazer, para que vocês tornem firmes a vocação de vocês, o chamado de vocês. O que eu poderia exemplificar com isso é o talento que ele te deu, a mina que ele confiou na tua mão. Trabalha nisso, multiplica isso, faz isso crescer, faz isso ampliar, faz isso ressoar mais. Porque Jesus disse, a candeia não se acende e coloca debaixo da mesa, não. É colocado no velador da casa, para que ela ilumine toda a casa. O nosso chamado é iluminar. O nosso chamado é compartilhar. E tudo que você tem, poder do Espírito Santo, revestimento, dons, sabedoria, tudo que você tem é para dar para alguém. É para compartilhar com alguém. E o que acontece? Que se você pega isso, engole, enterra, deixa apodrecer, lá no tribunal de Cristo, será disciplinado. Ah, sou salvo. É salvo. Ok. Mas lá haverá disciplina. E algo que eu realmente quero correr para encerrar com isso. Me dê mais 10 minutinhos, amém? Apocalipse 19, do versículo 6 ao 8. E aí isso realmente mexeu comigo há alguns anos atrás. Eu quero confessar um pecado publicamente. Eita. Desde a minha infância, eu tive muitos problemas quando criança. Eu não conseguia falar. Eu tinha um nível de gagueira muito extremo, assim. Muito extremo. Daquele que quando ficar nervoso, não fala nada. Eu sofri muita coisa na minha infância. Alguns abusos, algumas coisas. Algumas violências. E isso me deixou calado, trancado num quarto. Eu lembro que eu tinha, 5 anos de idade, 4 anos de idade. Minha mãe trouxe uma moça do interior para cuidar da gente, enquanto ela tinha passado em um concurso público. E a moça, a televisão era um negócio top assim no tempo, e a moça queria assistir as novelas. E aí ela batia em mim, batia na minha irmã. E ela me colocava em cima do cachorro, ou colocava um cachorro para ficar em cima de mim, me ameaçando com aquele cachorro, que se eu chorasse, eu pedisse comida, aquele bicho ia me pegar. Eu lembro que eu desenvolvi um trauma de cachorro. E aí eu não conseguia ir para a escola, porque quando eu saía na rua, cachorro com força. Eu comecei, isso já anos depois. E aí o que me deu coragem foi começar a fumar maconha. Eu comecei a fumar maconha entre 7 e 8 anos de idade. E aí eu tinha isso. E dessa idade para frente, eu cansei de sofrer. Tipo assim, eu apanhava na escola de todo mundo, era zoado por todo mundo, meus tios me zoavam, e todo mundo, era horrível. E com essa idade, quando eu comecei a usar a droga, eu falei assim, nunca mais eu vou ser zoado por ninguém. Então eu me tornei um dos caras mais violentos do meu coisa ali, do meu meio. Aí comecei, foi no tempo das gangues, virada dos anos 80 para os anos 90 em Belém. E entrei para as gangues e
era sangue no olho, era sanguinário e tudo mais. E eu comecei a fazer coisas, então, para que olhassem para mim e dissessem assim, esse é o cara. É doido esse bicho aí. E a música fez parte disso. Então eu comecei a tocar, eu comecei a querer ser o melhor do meu bairro, o melhor da minha galera. E, vou te falar, cheguei quase nisso. Porque música sempre humilha muita gente, sempre tem o melhor que a gente. Mas eu fui, me meti na galera do samba e fui crescendo. Comecei com uma banda de rock, depois fui tocar samba. Quando eu vi, estava tocando em trio elétrico, tocando em festinha e tudo mais. E aí, tudo que eu fazia, era para esconder quem eu tinha sido. E quando eu converto, eu comecei a ler Bíblia, comecei a conhecer Jesus e foi um amor muito louco. Mas esse sentimento ainda estava guardado lá dentro. O que eu descobri? Que se eu fosse um bom pregador, eu ia ser bem visto na igreja. Se eu fosse um cara que tivesse muita unção, se eu fosse um cara que tocasse muito no louvor, que pregasse muito, que soubesse muito de Bíblia, eu ia ser respeitado na igreja. Aí eu comecei. E aí, eu tinha métricas assim incomparáveis. O cara que mais orava no meio do cara era eu. O cara que mais lia a Bíblia era eu. O cara que sabia de todos os assuntos. Eu estava quase para saber o CPF do anticristo, tanto que eu estudei Apocalipse já. Eu sabia o endereço dos demônios caídos, onde estavam presos. Eu sabia o CEP, tudo, mano. O cara, estou te falando. Eu corrigia o pastor pregando lá. Eu falei, está errado. Está errado. Sei que está errado. Porque segundo a hermenêutica... E aí começava aquela fuleiragem toda. O que acontece é que um dia eu tive um encontro com Jesus, à beira de uma fogueira. O Senhor falou para mim assim, se você passasse por essa fogueira hoje... Não, perdão. Esse foi outro. Jesus disse para mim assim, eu queria que esse fogo ardesse dentro do teu coração. Mas hoje, esse fogo, ele te queimaria. E você iria para o inferno. E aí eu me assustei. Porque eu pensei que as minhas métricas e que tudo que eu tinha feito até então seria muito bem visto. Mas o que acontece é que no tribunal de Cristo, nada vai mascarar quem nós somos de verdade. Nada vai mascarar o nosso coração. Não adianta. Semente para todo mundo. Semente até para você mesmo. Mas naquele dia não vai dar para mentir para Jesus. Tudo virá à tona. E por que eu estou contando isso? Porque chega um momento na vida da gente em que a gente começa a fazer só aquilo que vale a pena. Para de perder tempo. Para de jogar conversa fora. Então a gente começa a botar os pés no chão e dizer, cara, não, peraí. A eternidade está 2 estalos daqui. É num abrir e fechar de olhos. Peraí, cara. O que eu estou fazendo? E eu comecei a botar os pés no chão e comecei a ver. E eu já tinha feito muita coisa para Jesus, já tinha trabalhado muito, já tinha implantado igreja, já estava pregando, estava viajando, estava fazendo tudo que você pode entender como um homem de Deus. Mas isso começou a estartar no meu coração que qual a motivação por trás disso? Qual é a motivação por trás disso? E também tem o outro lado da moeda, qual a motivação que você não faz? Porque tem um cara que, como eu, se achava demais e queria que Deus o aceitasse porque fazia alguma coisa, mas tem um cara também que não faz nada, porque tem um coração também que precisa ser tocado por Jesus. E esse verso, ele foi libertador para mim. Apocalipse 19, capítulo 6 diz. Vou esperar você abrir. Apocalipse 19, 6. Diz assim, também ouvi uma voz como a de grande multidão, como voz de muitas águas e como voz de fortes trovões. E as vozes diziam, aleluia, porque já reina o nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua noiva se preparou. E aí diz... E foi-lhe dado para vestir linho fino, resplandecente, puro. E o verso acaba dizendo, porque o linho fino são a obra justas dos santos.
Imagina se fosse colocado em você hoje as suas obras. Quer sejam boas, quer sejam más, ou quer sejam mortas. Se a sua roupa fosse hoje as suas obras, como você estaria vestido ou estaria vestido? Porque o texto é literal. A roupa do crente, da noiva, será as suas boas obras. Esse povo nós vemos no arrebatamento, quarta-feira passada, que é a igreja entrando no céu. E depois a igreja vai usar a mesma roupa para descer e governar com Cristo no milênio. Serão as boas obras. Serão as nossas vestes. Como nós estaremos lá nesse dia? Meu conselho para você é: se reorganize como cristão. Tira um dia para você jejuar, para você orar, para você pegar a sua Bíblia e ler de verdade. Tira um dia para você vomitar. Tira um dia para você botar a mão lá dentro assim, ó, e botar tudo para fora. Tira o dia sem celular, sem Instagram, sem amigo, sem... Você vai dizer, que isso, pastor? Sem esposa, sem marido. Vai pro teu quarto, sei lá, vai pro banheiro. Eu orei muito banheiro, mano. Não tinha tempo, não tinha quarto. O quarto era cheio de meninos. Tira esse dia. Senta o teu pensamento assim. E seja sincero com o Senhor. Zera tudo, começa de novo. Repensa, refaz, recomeça, reorganiza. Sabe, monte um plano de ação. Comece a estudar a Bíblia de verdade, comece a ler a Bíblia de verdade, comece a orar de verdade. Comece a servir a Deus de verdade na sua igreja local, comece a estar disponível de verdade para aquilo que Deus tem para fazer através de você. Comece a lembrar tudo que já foi liberado sobre você, todas as palavras proféticas, toda vez que Deus já falou, já mostrou, já disse. Toda vez que Deus já disse, olha, minha filha e tal, pá. Todas as obras que Ele já te mostrou aí. Tenho certeza que nenhum de vocês aqui tem dúvida ainda do seu chamado. Talvez não esteja dentro, talvez não esteja acessando, mas eu tenho a minha dúvida se você tem dúvida do seu chamado. Mas o que acontece é que é hora de reformular as coisas. O mundo usa muito essa palavra, ressignificar. Né? Mas você não precisa ressignificar, porque o significado já existe. Você precisa só viver a verdade. Pedro disse, cresçamos como crianças desejosas pelo verdadeiro leite espiritual. Que naquele dia você seja achado fiel e receba a sua recompensa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?